Muito bem, meus irmãos e amigos, estamos de volta com o nosso canal Baú do Escriba para mais um estudo sobre o livro de Cantares de Salomão. Nós estamos tratando desse livro que tem 117 versículos, apenas 8 capítulos. É um dos livros mais interessantes da Bíblia, com muitas lições e muitas preciosidades. Falamos diretamente de Lajinha, aqui do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, mantenedor da Faculdade Teológica Bereshit, Seminário Teológico Bereshit, Seminário Teológico Tabernáculo, ligado ao Ministério Tabernáculo, fundado há quase 50 anos, completamos esse ano. Hoje nosso tema é aquele que está contido em Cantares 2, versículo 17. O nome dele é Os Montes de Beter. Os Montes de Beter. Cantares 2, 17. Até que sopre o dia e decline as sombras, volta. Sê semelhante, amante meu, à cabra montesa e ao veadinho que corre sobre os montes de Beter. Vamos iniciar então, primeiro falando que nós estamos usando aqui a tradição de Figueiredo, da Igreja Católica. Bíblia Sagrada vem junto com a Barça. Essa eu achei num sebo há muito tempo em Brasília lá. Vamos começar então falando sobre Beter e por que esse nome foi vertido. Primeira coisa é, quais versões traduziram o nome? Não poderia traduzir porque é um nome do local. Beter existiu. Diz a história que no tempo da Revolução de Bar Kokhba, quando houve aquele caso de Matsadá, depois no final, Matsadá primeiro, depois Bar Kokhba, a revolta de Bar Kokhba, a última revolta no tempo do imperador Adriano, no ano 130 mais ou menos da era cristã, eles refugiaram nesse monte, nessa montanha que fica para o leste da Palestina ali, chamada Montes de Beter, mas o mais não se acha notícia dele em lugar nenhum. Isso eu achei aqui na internet, numa história das tradições judaicas, mas isso não consta na Bíblia. O certo é que o texto bíblico, as versões que mantiveram Beter são as seguintes. Quase todas elas mantiveram o Beter. As outras, algumas traduziram como escabrosos, monte da divisão, monte da separação ou monte escabroso. Algumas que traduziram a palavra, que não podia ter feito isso. Pegaram o Beter e traduziram. Por exemplo, a versão francesa de Luís II, a Septuaginta, do ano 270 a.C., a luterana, germânica, de Lutero. Entre as inglesas temos a versão de Jung, que traduziu também. Os demais, quase todas, não traduziram, mantiveram o nome Beter, Monte de Beter. Entre outras, a italiana, as americanas, quase todas, a King James, que é uma das mais antigas inglesas, de 1611, a judaica, que está aqui na nossa mesa de trabalho aqui, e as brasileiras, somente a corrigida que fez isso. As demais mantiveram Beter, que na verdade tem que ficar Beter. Aí nós temos que primeiro dizer que a gente encontra 7 montes aqui no livro de Cantares. Estou usando aqui a minha tradução de Cantares, feita em 1986. Se você quiser um exemplar, é só solicitar. O 15º Canto de Salomão, que eu fiz durante o período de maio a outubro de 86 em Brasília. Nós temos então aqui, achei 7 montes aqui nesse livro de Cantares. O primeiro monte é exatamente o monte de Beter, que está no capítulo 2, versículo 17. Depois tem o monte de Gileade, no capítulo 4, versículo 1. Depois tem o monte de Mor, quer dizer Mirra, no capítulo 4, versículo 6. Depois tem o monte dos leopardos, chamado de Nemerim, no capítulo 4, versículo 8. Depois tem um monte de trigo, chamado de monte de Ritim, no capítulo 7, versículo 2. Depois tem o monte das vinhas, chamado de Carmel, no capítulo 7, versículo 5. E por último, encerrando o livro de Cantares, o monte de perfumes ou especiarias, chamado Bessamim, no capítulo 8, versículo 14. Então esses 7 montes que aparecem aqui no livro de Cantares, a palavra monte, a palavra no hebraico har quer dizer monte, e aí o tema usado aqui fica aqui, ó, a voz do meu amante, eis que vem aí, saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. Então esses 7 montes têm uma história pictórica neles também, né? Algum detalhe sobre isso. Por que esses 7 montes? E por que exatamente encontramos eles aqui? Mas qual é a temática principal desse Cantares capítulo 2, versículo 17? Nós estamos estudando os montes de Beter, mas aqui no capítulo 2, 17,
você vai encontrar dizendo assim, até que refresque ou até que sopre o dia e decline as sombras, volta. Ponto. Ser semelhante, assemelha-te, amante meu, à cabra montesa, ou então assemelha-te à gazela, ou ao viadinho ou ao gamo, sobre os montes de Beter. O que há de destacar aqui é o verbo savave, né? A temática, o tópico frasal aqui, onde está a ênfase? A ênfase está no monte de Beter e está no voltar. Savave, voltar, o verbo savave aqui, esse voltar aqui, não é aquele mesmo voltar do Shuv Hashulamite lá não, no capítulo 7 lá, finalzinho diz, volta ó Sulamita, volta para que nós te contemplemos, ali é Shuv quer dizer voltar, aqui na verdade é rodear, cercar, e eu fiz um levantamento aqui sobre o verbo savave, que é o Strong 5437, ele está aqui no tempo kal imperativo, o hebraico tem 7 verbos, tipos verbais, 7 modos verbais. Um deles é o kal, mas tem o paal, piel, rifil, nifal, pual e ritpael. Cada um indica um tempo, uma voz e um modo. Aqui é o modo imperativo, quer dizer, vá tu, vá você. Vamos nós, ide vós, ide ele. Faça você, faça tu, faça ele. É uma ordem. Então aqui está dizendo assim, a tradução melhor é essa aqui que nós temos aqui do Figueiredo e a que eu fiz. Até que desponte o dia e fujam as sombras, gire, rode, cerque, ponto. Assemelha-te, meu amante, não é volta, amado meu, não é volta, amante meu. Rodeie, cerque, gire, volte, ponto. Assemelha-te, amante meu, aos filhos da gazela ou aos viadinhos, que estão andando sobre os montes de Beter. Então a ênfase é no voltar, que não é voltar, é rodear, cercar, girar, né? E também a ênfase no monte de Beter, que é o primeiro monte que aparece em Cantares. Eu vou já falar sobre isso, porque a simbologia, a tipologia disso. Então o verbo savave ocorre 138 vezes no Velho Testamento. E ele foi traduzido por 4 palavras principais no português. Rodear, que é a primeira começando lá no Éden, que o rio rodeava a terra de Avilá e tal, e acaba com tornar, lá em Zacarias capítulo 14 e 10. Mas em Cantares aparece esse verbo savave 4 vezes. 2,17, 3,2, 5,7 e 6,5. Parece como rodear, rondar, desviar e voltar. Então a ênfase é aqui, nesse ponto. Então, mais uma vez esclarecendo que a melhor tradução foi essa de Figueiredo aqui, ou então a minha aqui, que diz assim, até que desponte o dia e fuja as sombras, rode, gire, rodeie, ponto. Assemelha-te, meu amante, à gazela ou ao viadinho sobre os montes de Beter, modo de divisão. Beter no original hebraico quer dizer, esse verbo, essa palavra bater, ela só ocorre 4 vezes, né? Vamos achar aqui. Ela só aparece 3 vezes, essa palavra Beter, ela é uma rapaclegômena, só ocorre uma vez. Mas ela é oriunda da palavra bater, que quer dizer separar, metade, porção. Ela ocorre 3 vezes. 2 como porções e uma como metade. Então, Beter é divisão, é fenda, é separação. Monte da divisão, monte da separação. Então, o primeiro monte da vida da pessoa quando está deixando o mundo, deixando o Egito, deixando essa vida secular e tornando-se um servo do Senhor, é passar pelo monte da divisão. É a primeira fase da vida do servo de Deus. Por isso que diz rode, né? Quando fala que Beter tem a ver com savave, tem a ver com o verbo, porque voltar, rodear, rondar e desviar é converter. É converter. O que é isso, né? Rodear, desviar, é converter. Converter, voltar a, né? Voltar à origem. Então tem tudo a ver com a primeira fase. A primeira fase é Beter, o primeiro monte é Beter, e o último monte é o monte das especiarias, do perfume, do Bessamim, que vai ser exatamente a proliferação, a totalidade da vida espiritual. Aqui está começando a vida espiritual, e no Bessamim, que é o último monte de Cantar, vai acabar a vida espiritual. Quando diz que são os montes da especiaria, nós vamos falar depois sobre eles, que são os 9 dons espirituais, né? Lá em Coríntios capítulo 12. Então essa aqui é a primeira
primeira fase da vida espiritual do crente. Ele tem que passar por isso aqui. Ele tem que fazer o quê? Passar pela fenda de Jesus. A vida cristã ela exige uma mudança, ela exige uma definição, divisão. Tem que dividir. Inclusive, em algum lugar traduzir como fenda. É um buraco, é uma separação. Não há mais como continuar com o pé lá e um pé cá nesse mundo. O Monte de Betel fala disso, da separação, da divisão. Por isso o verbo está enfático no rodear, no salvar. Está dando a ordem. Desvie, rodeie, volta, converte em cima dos montes de Betel. Dizendo quem faz isso, que assemelha-te como a gazela, ou como o viadinho ou o gamo, fala da agilidade, da rapidez, né? A corça, o veado, o cervo, o corso, a gazela, isso fala da rapidez, da agilidade, da beleza, né? Então nós temos que fazer isso logo, rapidamente. Não existe maneira, irmão, de fazermos conversão paulatina, conversão devagarzinho, conversão por partes, conversão ela é radical, de uma vez só, pá! Não existe essa conversão parametrizada, paulatina, devagarzinho, não, ela é radical, ela é feita de um modo só. Então é rodeie, é um imperativo, uma ordem, volte, vire, desvie, agora, não é isso? Então o Monte de Betel é o primeiro monte da vida espiritual, em Cantares é o primeiro monte que aparece também, indicando para nós que nós temos que fazer o quê? Tomar a decisão radical. Não há como ser cristão pela metade, não há como ser servo pela metade. Nós temos que ser servos. Jesus era radical, Jesus nunca foi um homem flácido, um homem mole, um homem de dubiedade, ele era um homem radical, severo, íntegro, reto, como Jó, desviando do mal. Então Betel fala disso. E o Savave também é a mesma coisa. Então volte, gire, rodeie, desvie, largue esse mundo cruel. Venha para cá, para ter uma continuidade, uma ascensão na vida espiritual, nós temos que começar por Betel. Começar separando aquilo que é do Senhor, aquilo que é dos correto e reto, né? E aquilo que é íntegro e reto, e desviando daquelas coisas do mal, para que nós possamos chegar no último monte, que é o monte do Bessamim. Vamos ficando por aqui então, um abraço para todos, voltamos no próximo capítulo. Tchau, tchau.